Na primavera do ano 70 da era cristã, Tito marcha com suas legiões da planície costeira até Jerusalém, fervendo de raiva. Passaram-se 4 anos, e o exército romano não conseguiu suprimir a teimosa revolta que eclodiu na Judéia. Os judeus lutam corajosamente por cada pedaço de terra, inclusive o estimado comandante Vespasiano, pai de Tito, não conseguiu derrotá-los. Agora, após o pai ser nomeado imperador, é a vez de Tito gerenciar a campanha. Ele comanda a máquina de guerra mais poderosa do mundo, dezenas de milhares de legionários treinados, equipados com armas avançadas, ferramentas sofisticadas de cerco e artilharia letal. Diante do poderoso exército romano, há uma pequena força de lutadores que defenderão sua liberdade até a última gota de sangue. A batalha final da grande revolta contra Roma começa, uma batalha que jamais será esquecida. Sob a escuridão da noite, Tito posiciona seus soldados em 3 direções para cercar Jerusalém. Ao amanhecer do 14º dia de Nisan, véspera da Páscoa, os residentes acordam para uma visão arrepiante. 60.000 soldados romanos sedentos por guerra cercam a cidade de todas as direções. A tragédia causada pela guerra civil na cidade torna-se evidente quando os romanos alcançam as portas. Seções inteiras de Jerusalém foram destruídas nos confrontos entre diversas facções. Estoque de alimentos que poderiam ter sido vitais durante o cerco foi consumido pelas chamas. Tarde demais, os rebeldes unem forças contra o verdadeiro inimigo. O que lhes falta em armamento e soldados é reforçado por atos de bravura e audácia irrestrita. Os judeus tomam a iniciativa e atacam ferozmente antes que os romanos assumam posições. Surpreendidos, os romanos se dispersam. Tito mesmo escapa por pouco. Antes que os romanos consigam se recuperar, os judeus recuam para trás das defesas maciças das muralhas de Jerusalém. Estas muralhas são o principal problema de Tito. Jerusalém é construída em uma colina e cercada por 3 muralhas fortificadas, cada uma mais forte que a outra. Para ultrapassar tal muralha, Tito precisa construir grandes rampas de terra, trazer torres de cerco e arietes para alcançá-la. Em escavações em Jerusalém, foram encontrados vestígios da terceira muralha, a mais externa da cidade antiga, testemunhando a batalha com mais de 70 pedras de catapultas. Com essas enormes pedras de catapulta, os soldados de Tito bombardeiam os defensores judeus, garantindo que não os perturbarão. Cada uma dessas pedras pesa cerca de 26 quilos e voa a uma velocidade de dezenas de quilômetros por hora. Quando uma pedra como essa atingia a parede, era melhor não estar lá. Sob intenso fogo de artilharia, os arietes de ferro alcançam o topo da muralha e a perfuram, um estrondo ensurdecedor. O maior ariete de todos, apelidado de Mecon, o vitorioso, foi o primeiro a romper a muralha. Os soldados romanos invadem o bairro de Betesda, massacrando os residentes sem piedade e incendiando toda a região. Em poucos dias, a segunda muralha também cai, e as defesas judaicas começam a se desintegrar. Tito renova o ataque e avança seus soldados para a muralha interna, a mais forte de Jerusalém, conhecida como a Primeira Muralha. Ele concentra a maior parte de seus esforços na fortaleza Antônia, a maior e mais robusta de Jerusalém, construída por Herodes ao norte do Monte do Templo para controlar o templo. O plano de Tito é bem pensado. Assim que Antônia cair, o templo também cairá, e com isso, os judeus perderão toda a esperança, e Jerusalém finalmente cairá em suas mãos. No entanto, nada o preparou para o que acontece em seguida.
Em uma ação audaciosa, os soldados de João de Giscala conseguem cavar um túnel sob a terra em frente a Antônia, incendiando suas fundações e derrubando-a junto com os soldados. Ao mesmo tempo, Simão Bariar ataca a rampa em frente à primeira muralha e a incendeia. Centenas de soldados romanos são mortos e feridos de uma vez, interrompendo o ataque romano. Todo o exército romano é expulso da cidade. Chocado pelo fracasso, Titus convoca urgentemente seus comandantes e decide mudar de tática. Se não for possível entrar na cidade, ele a cercará por fora e famintará os judeus até a morte. Em um tempo recorde de apenas 3 dias, Titus constrói uma enorme muralha de cerco ao redor de Jerusalém, um anel de estrangulamento de 7 quilômetros de comprimento que efetivamente bloqueia todas as linhas de abastecimento. A fome se instala cruelmente na cidade. Pessoas afluentes vasculham os esgotos em busca de restos de comida, e crianças pequenas cujos pais morreram de fome perambulam pelas ruas em busca de um pedaço de pão. Outros tentam evitar os zelotes e escapar da cidade. A maioria dos que tentam fugir é capturada pelos romanos e crucificada em vigas de madeira ao redor das muralhas da cidade. A fadiga e a fome enfraquecem os lutadores judeus. Esta é a chance de Titus dar o golpe final em Jerusalém. O exército romano está concentrado em uma única tarefa: conquistar a fortaleza Antônia e abrir caminho para o templo. Os judeus tentam impedir a captura do monte do templo e sabotam a construção das rampas. Eles disparam flechas flamejantes, lançam pedras gigantes e despejam óleo fervente sobre os soldados romanos. O sinal agora, do Monte do Templo, é o projeto de peneiramento do Monte do Templo. Flechas de ferro foram encontradas aqui, usadas para fogo de catapulta. As catapultas são máquinas para disparar flechas, bombardeando as paredes com tanta força que nem mesmo os mais corajosos lutadores judeus conseguem resistir. Após batalhas intensas, os soldados de Titus conseguem controlar a fortaleza Antônia em 17 de Tamuz. Titus ordena que a destruam até suas fundações. Este dia, em que, segundo a tradição, a cidade foi violada, é lembrado como um dia de luto no calendário judaico. O serviço no templo cessou completamente, e durante as 3 semanas seguintes, os dias entre as estreitas, os judeus lutariam em batalhas sangrentas nos pátios do templo de Deus. Os arietes de ferro romperam as paredes ocidentais do monte do templo. Escadas são apoiadas nos restos da parede, e os soldados romanos invadem em massa o pátio do templo. Parece que a campanha está chegando ao fim, mas o que acontece a seguir é totalmente inconcebível. Quando os judeus percebem que o templo está em perigo real, eles sacodem todos os sentimentos de fome e fraqueza. Milhares de cidadãos, mulheres, homens, idosos e jovens, todos capazes de segurar uma arma, se unem aos lutadores como um só homem. Eles se lançam sobre os romanos e bloqueiam o caminho para o templo com seus corpos. A única arma que pode vencer o fogo de fé que arde nos corações dos lutadores judeus é o fogo ardente das tochas. Assim, na noite do 9º de Av, Tito incendeia os portões que cercam o monte do templo. Os romanos irrompem, matando, esfaqueando e pisoteando todos em seu caminho. O sangue flui nos coloridos pisos de pedra do monte do templo, enquanto os corpos dos mortos se acumulam.
As chamas se espalham rapidamente e se aproximam da entrada do templo. Um momento antes de ser consumido pelo fogo, Tito reúne seus comandantes para uma consulta final para determinar o destino do templo. Joséfo afirma que Tito se opôs a destruir o templo, que, aos seus olhos, era a glória da criação humana. De acordo com Joséfo, o fogo foi causado por acidente, quando um soldado romano sem querer lançou uma tocha acesa no santuário. No entanto, a maioria dos estudiosos não acredita que isso seja verdade. A raiva pelas muitas baixas causadas pelos judeus e a compreensão de que, enquanto o templo permanecesse, os judeus continuariam a lutar, decidiram o destino do templo. Deixem-nos ver e temer. No 9º de Av, Tito deu a ordem, e no dia seguinte, o 10º de Av, os soldados atearam fogo ao santuário. O templo, que fora fonte de inspiração, fé, ética e retidão para o povo judeu e toda a humanidade por séculos, agora se incendeia. Os gritos de dor dos judeus sobem aos céus. Tito comanda a queima da cidade inferior, e na cidade superior, os rebeldes continuam a lutar teimosamente por mais um mês até os romanos tomarem controle e incendiarem. Os restos carbonizados de fogo e destruição descobertos pelo professor Nathanael Gold em um bairro que já foi opulento contam a história da destruição completa de Jerusalém. Um testemunho arrepiante dos últimos momentos da cidade é encontrado aqui, entre camadas de ruínas e cinzas, o braço decepado de uma jovem com uma lança ao lado. Parece que ela também não conseguiu escapar para o refúgio final dos rebeldes, o canal de drenagem subterrâneo. Estamos dentro do canal de drenagem onde os rebeldes se esconderam há 2000 anos, o último dos residentes de Jerusalém. Neste túnel onde estamos, cercados pela escuridão sufocante e pelo medo terrível, os romanos os procuraram, os encontraram, romperam o teto do túnel e mataram todos. Entre as descobertas encontradas aqui, que testemunham o horror, está esta espada romana. No chão do túnel próximo estavam panelas de cozinha, lamparinas de barro e moedas da revolta com as palavras hebraicas "O liberdade para Sião", duas palavras que expressavam a aspiração sincera dos judeus que se esconderam e foram mortos aqui, no canal de drenagem em Jerusalém, há 2000 anos. É possível que a morte dessas pessoas nas profundezas da terra tenha sido preferível aos horrores sofridos por seus irmãos que foram levados cativos. Os prisioneiros foram vendidos como escravos vitalícios ou morreram em combates sangrentos contra animais selvagens e gladiadores. Em dor, choque e tristeza, os prisioneiros judeus marcham pelas ruas de Roma. E diante deles, vão os despojos da guerra de Jerusalém, o candelabro de ouro e os vasos sagrados do templo. Roma celebra sua vitória com um desfile, monumentos enormes e uma moeda especial que glorifica e comemora a supressão de Judá. Jerusalém chora e lamenta, afundando sob camadas de cinzas e destruição. Após 5 anos de luta persistente contra o império mais poderoso do mundo, o segundo templo é destruído.